Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou Alex Lima, professor de eletrônica, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento de eletrônica básica. Queridos, na aula anterior nós apresentamos aqui, na nossa bancada, os tipos de componentes da eletrônica. Claro, nós conhecemos o diodo, o transistor, o resistor, nós conhecemos aqui o capacitor, um circuito integrado. Então, a partir de agora, nós vamos estar conhecendo individualmente cada componente e entendendo a sua função e o seu uso, ok? Nessa aula de hoje, nós vamos falar, eu escolhi desses componentes, eu escolhi o diodo para ser o nosso primeiro componente a ser estudado. Nós vamos hoje falar sobre o diodo, ok? Lembrando que essas informações que eu vou passar aqui, na nossa apostila, ela vai estar muito mais completa. Nós vamos ter fotos do diodo, nós vamos ter ilustrações. A apostila, sem dúvida, ela vai facilitar o seu aprendizado aqui nesse treinamento de eletrônica, ok? Então, se você ainda não adquiriu, por favor, adquira essa apostila para que você possa estar participando e ter um aproveitamento melhor nesse treinamento que hoje chega na aula onde nós vamos estar aprendendo sobre o diodo. Vamos lá, o diodo. O que seria o diodo? O diodo é um semicondutor, um componente eletrônico de dois pinos, que é fabricado, a sua base, a sua essência é um semicondutor, tá ok? Que tem a função de retificar a corrente elétrica. Ele também tem a função de omitir a polaridade inversa, nós vamos aprender isso aqui. E ele também pode servir como um chaveamento de circuito, tá bom? Vamos lá. Aqui está o símbolo do nosso diodo, tá? Esse símbolo aqui, na norma técnica, você vai ver ele no esquema. Quando você pegar um esquema de um projeto ou de um equipamento, no esquema você vai ver diversos símbolos semelhantes a esse aqui, tá ok? E isso aqui representa o nosso diodo, que eu também fiz questão de desenhar aqui, como seria propriamente um diodo. Ele vem com uma parte demarcada, porque ele trabalha com polaridade. Ele tem P e N, positivo e negativo. Tá? Ele tem aqui numa ponta positiva o anodo, na ponta negativa o catodo. Tá? Pode ser ánodo ou cátodo, cada um tem um jeito de pronunciar. Mas o diodo, então, ele tem polaridade, ele trabalha com polaridade, tá? P e N, tá? Positivo e negativo, sendo que na parte P ele tem o anodo e na parte N ele tem o catodo. Ok? Observe que o nosso diodo aqui, no símbolo, ele é uma setinha, apontando aqui o seu sentido de circulação, ou seja, do positivo para o negativo. A corrente ela vai ter que circular daqui para cá. Uma das funções do diodo é justamente omitir a polaridade inversa, ou seja, se você colocar na bateria aqui, o negativo aqui onde é o positivo, ele não vai deixar fluir a corrente, tá? Então eu fiz aqui esse desenho para que nós possamos entender, tá? Coloquei aqui uma bateria, coloquei aqui uma lâmpada e coloquei aqui o diodo. Observe que a bateria, o lado positivo dela, representado aqui nesse símbolo, a parte maior, o risco maior é o positivo, ela dá-se o seu sentido, daqui para cá, tá? E o negativo, ela vai concluir para esse sentido. Então a corrente não vai circular nesse sentido. Observe que a polaridade positiva, ela está no anodo, que é o positivo, tá? Então o anodo, que é o positivo, ela está no sentido correto. Automaticamente, ela vai autorizar a passagem da corrente. Ela não vai fechar, ela não vai abrir o circuito. Ele fecha o circuito, fazendo então a minha lâmpada aqui acender. Por quê? Porque nesse sentido aqui ela
permite a passagem da corrente. Se nós invertermos o diodo, tá? Botarmos aqui o catodo, que é o negativo, no positivo da bateria, a corrente vai chegar aqui e ela não vai permitir a passagem, a nossa lâmpada, então, ela vai ficar apagada, porque uma das funções do diodo é exatamente essa, ele não permite a polarização invertida. Se você inverter a polarização da bateria ou da sua fonte, o seu diodo ele não vai permitir a passagem, tá? E essas funções, elas são importantíssimas dentro de um circuito, ok? A outra função do nosso diodo é fazer a retificação da corrente. Então eu desenhei aqui 4 diodos formando uma ponte retificadora. A ponte retificadora você vai encontrar dentro de fontes, tá? Com o equipamento que tem uma fonte, ele vai ter uma ponte retificadora para estar fazendo essa separação da corrente contínua para a corrente alternada, ou melhor, da corrente alternada para a corrente contínua. Eu vou explicar exatamente aqui. Observe que a ponte ela está interligada assim, olha. Um diodo vai encontrar com o outro nos seus catodos, ou seja, os dois catodos vão se encontrar, e na parte ao contrário, os anodos também vão se encontrar. Uma parte catodo e a outra parte anodo vai entrar a minha corrente alternada, ok? A minha corrente alternada ela vai estar chegando nas extremidades anodo e catodo. Na junção onde encontra o catodo com o anodo, vai sair a minha corrente contínua, positivo de um lado, negativo de outro. Então a ponte retificadora, aqui apresentado nesse projeto aqui, nesse desenho, ele vai fazer a transformação ou fazer a retificação. A minha corrente, que outrora era alternada, ou seja, não tem um positivo e negativo, porque a minha senoide ela varia entre o positivo e o negativo, ela vai aqui nessa ponte retificadora, vai separar isso para mim. Ela vai jogar numa saída a tensão contínua positiva e na outra saída a tensão contínua negativa. Então a ponte retificadora ela tem exatamente a função de estar fazendo a mudança de corrente alternada para a corrente contínua. É desse jeito que funciona uma fonte. Quando você pega uma fonte aí, ela tem na entradinha dela a 110, tá? Ou melhor, um transformador vai estar baixando para a minha tensão que eu quero, por exemplo, 12 volts. Então eu vou ter 12 volts corrente alternada. Quando ele passar pela minha ponte retificadora, nas extremidades vai sair um positivo e o negativo corrente contínua. Então nós temos então aqui um equipamento, ou melhor, um componente de extrema importância para a eletrônica. Ele também pode estar fazendo a função de chaveamento, ou seja, ele vai identificar se é 110 ou 220 e vai fazer essa mudança automaticamente para mim, sem eu precisar de ter uma chave seletora para mudar de 110 para 220. Ele vai fazer isso de forma chaveada, tá bom? Vamos lá então para a gente recapitular. Esse aqui é o símbolo do diodo. O diodo tem duas extremidades, tá ok? P e N, positivo e negativo. Anodo no positivo, catodo no negativo, tá ok? E aqui temos o símbolo dele desenhado como seria, tá? A parte riscada aqui que vem no componente, nós vamos daqui a pouco aqui fazer um teste na bancada. A parte riscada me informa que é o negativo, o meu catodo, e a outra extremidade, o meu anodo, o positivo. Nesse circuito aqui, a minha bateria estando ligada no positivo do diodo, ele vai permitir que a corrente circule até acender minha lâmpada. Se eu inverter o meu diodo ou inverter a polaridade da minha bateria, tá? Colocar o positivo no meu catodo, que é o negativo do diodo, ele não vai deixar passar a corrente e a minha lâmpada não vai acender. E aqui nós temos uma ponte retificadora que vai fazer a mudança de corrente contínua de corrente alternada para corrente contínua. Então esse é a função, as funções de um diodo. Existem diodos de tudo quanto é tipo. Existem diodos Zener, existe diodo Varicap. Isso você vai ter completo na apostila, tá? Mas para o entendimento de um diodo é exatamente isso aqui. Ele é um semicondutor, assim como os transistores, que nós vamos estudar na próxima aula, tá? Os transistores também trabalham com P e N, positivo e negativo, ok? E o diodo
ele tem exatamente essas funções. Agora nós vamos pular para a nossa bancada. Eu vou reproduzir isso aqui na íntegra, na prática, tá bom? Bem, então vamos lá. Estamos aqui agora com esse circuito que nós vimos no quadro, já aqui em funcionamento, tá ok? Aqui eu tenho a minha fonte alimentando esse circuitinho aqui que está preso na minha protoboard, tá? Ele já é um reguladorzinho de tensão, que já veio junto com a protoboard, tá? E aqui nós vamos entender o seguinte, olha, esse lado aqui eu tenho o meu positivo, e nesse lado aqui eu tenho o meu negativo, que está com esse resistor aqui, tá? A lâmpada está acesa, deixa eu aproximar aqui, o LED está aceso porque eu estou nesse sentido aqui, olha. Vamos olhar aqui, então vamos olhar aqui, olha, eu estou nesse sentido aqui. O positivo está encaixando no positivo do diodo, que é o anodo, que vai autorizar o fluxo da corrente, que vai acender o LED e depois vai voltar. Eu coloquei a resistência para que o meu LED não seja queimado, tá? Então eu coloquei aqui, se eu ligar direto, o meu LED, que precisa apenas de 1,5 volt, ele iria queimar, tá? Então aqui, olha, o diodo, ele autoriza a passagem da corrente. Deixa eu tentar aproximar para nós conseguirmos entender, olha. Acho que aqui dá para a gente entender, olha. O LED que está aqui no positivo, vindo da minha fonte, vamos supor, minha bateria, ele encaixa-se no catodo, ou melhor, no anodo, que é o positivo, e ele joga depois para a minha resistência, que vai para o meu negativo, tá ok? Formando esse circuito aqui, que é o circuito número 1, tá? Nesse desenho, tá ok? Eu vou fazer então, deixa eu desligar aqui a fonte, ó, a minha fonte está ligada, o meu reguladorzinho de tensão está ligado, eu vou desligar, tá? Tá desligado. Nós vamos fazer agora então a inversão da polaridade aqui do diodo e vamos ligar para ver o que vai acontecer, ok? Vamos lá. Então deixa eu ligar aqui, tá? No positivo, no negativo do meu diodo, ok? Vamos lá. Só prender aqui. Essa protoboard aqui nós vamos ter uma aula exclusiva sobre ela, tá? Nós vamos aprender a utilizar isso aqui, tá? Então eu fiz a inversão pulando para o circuito número 2, tá? Então no circuito número 2 está montado. Eu vou ligar a minha fonte. Observe, a fonte aqui ligou, mas o diodo não autorizou a passagem da corrente, porque essa é uma das principais funções do diodo. Ele omite ou ele bloqueia a corrente invertida, tá? Eu vou deixar a fonte ligada e vou estar aqui invertendo o meu diodo sem desligar a fonte. Vamos lá? Vamos botar aqui agora, novamente, o anodo no positivo, que é a posição correta. Deixa eu encaixar aqui. A protoboard é muito fácil de trabalhar, olha, liberou. Então, no meu catodo aqui, voltando no circuito número 1, no meu anodo, que é o P, o ponto positivo, está no ponto positivo da minha fonte, da minha bateria, que automaticamente vai liberar, vai passar pelo LED, a resistência e vai reduzir. Na verdade, essa resistência aqui, ela está ligada errada, ela deveria estar aqui, olha, tá? Mas eu botei só para a gente testar o diodo, nós não estamos falando sobre resistor, tá? Mas o certo era ele estar aqui, porque o negativo, ele tem que, o meu catodo, que é o negativo do diodo, ele tem que ir direto para o meu terra, tá ok? Aqui seria o correto, nós vamos estudar um vídeo exclusivo sobre os diodos, tá ok? Então fica aqui só mesmo um teste prático. Essa aqui é a minha protoboard, tá? Tá bem aqui, muito fácil de se trabalhar, de fazer experiência. Antes de você botar um circuito para estar funcionando mesmo, você joga ele aqui primeiro, monta aqui. Os projetos que nós vamos fazer futuramente aqui, seja aqui nesse treinamento ou lá no nosso canal, nós vamos estar usando primeiro a protoboard, tá? Nós vamos montar um inversor de tensão, mas primeiro nós vamos montar aqui na protoboard, nós vamos ver como funciona a protoboard, tá? A protoboard, ela tem aqui, olha, os contatos nesse sentido, tá? Como vocês estão vendo aqui, olha, é daqui para cá, aqui no meio ele racha, é um lado de cá, um lado de cá, e aqui eu tenho positivo e negativo nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, tá? A minha fonte vem alimentada aqui. E esse regulador de tensão, quando eu comprei essa protoboard, veio junto o regulador de tensão para botar uma fonte aqui, por exemplo, se eu botar 12 volts aqui, ele vai jogar para 6, tá? Então, assim, qualquer tensão que entrar aqui, ele vai regular para que eu quero, ok? Então, hoje nós aprendemos sobre os diodos, tá? Fizemos aqui agora o teste prático de polaridade invertida, tá? O diodo
ele só funciona na polaridade correta, o anodo no positivo, aí ele deixa liberar a corrente. No anodo no negativo, ou melhor, o catodo no positivo, a polaridade vai estar invertida, ele não vai autorizar. Essa é basicamente a principal função do diodo. Além da ponte retificadora, nós vamos fazer aqui nas últimas aulas uma fonte, então nós vamos fazer uma ponte retificadora aqui nessa protoboard, tá? Isso vai ser nas aulas futuras. Vamos então, queridos, para a próxima aula. Nós vamos estar falando sobre transistores, que também é um semicondutor. Quero agradecer a sua participação, tá? Essas informações todas que estão aqui, ela está contida na nossa apostila, que você adquire a nossa apostila para ter um melhor aprendizado. Eu tenho certeza que ao término desse treinamento, você vai estar aí com um bom conhecimento para participar dos projetos aí na sua bancada. Valeu? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.